Sabe, na nossa língua tem umas palavrinhas que a gente quase não nota. Elas parecem pequenas, quase invisíveis. Mas e se eu te dissesse que essas palavras minúsculas são, na verdade, as mais poderosas de todas? Que elas moldam, em segredo, tudo o que a gente diz? Pensa só nisso. Sem conexão, as palavras são só fragmentos. Casa, livro, correr, felicidade. Soltas assim, elas não contam muita coisa, né? Sem algo para unir tudo, elas viram isso aí. Ilhas solitárias de significado. Ficam flutuando num mar de silêncio sem conseguir contar uma história de verdade. Então fica a pergunta: o que é que constrói as pontes entre essas ilhas? O que transforma esses fragmentos em frases e as ideias em argumentos? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos falar sobre a cola invisível da língua, conhecer as preposições e o seu trabalho duplo. Depois a gente vai encontrar as conjunções que ligam as ideias maiores e, no fim, entender o verdadeiro poder dos conectivos. Para começar, a gente precisa de um nome para esses construtores de pontes. E o nome que damos a eles é conectivos. O nome já diz tudo, né? Conectivos são palavras que conectam. Elas podem conectar outras palavras, frases ou até sentenças inteiras, criando relações lógicas entre as partes. E os dois tipos principais que a gente vai explorar são as preposições e as conjunções. E para começar essa nossa jornada, vamos conhecer as primeiras especialistas no assunto. As preposições, elas são craques nas conexões de curta distância. Basicamente, preposições são palavras que não mudam, elas são invariáveis e servem para ligar outras palavras. Olha só no exemplo. Gosto de chocolate. A preposição de está ali conectando o verbo gostar com o chocolate. Ou em mesa de mármore. O de liga mesa com a sua característica, o mármore. Parece simples, mas é absolutamente essencial. Mas é aqui que a coisa fica interessante de verdade. As preposições, elas têm duas personalidades. Elas podem agir por obrigação ou por escolha de quem está falando. Olha só essa diferença. De um lado a gente tem o trabalho, o valor relacional. Às vezes a gramática simplesmente exige a preposição. Em desconfio de um funcionário, o verbo desconfiar sempre vai pedir a preposição de. É o trabalho dela. Mas do outro lado a gente tem o significado, o valor nocional. Aqui a escolha é de quem fala. Em violão de madeira, a preposição de foi escolhida para adicionar na noção de matéria. E é entender isso que separa a comunicação básica daquela mais expressiva, sabe? É saber quando seguir a regra e quando usar a regra para pintar um quadro com palavras. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Pega essa frase simples. Fui ao cinema, ela. Esse espacinho em branco é onde a mágica acontece. Se a gente preenche com, o significado é de companhia. Fácil. Mas se a gente usa sem, a ideia já vira ausência. E se a escolha for por, aí o sentido muda completamente para motivação. Percebe? Uma única palavrinha muda a história toda da ida ao cinema. Ah, e uma dica rápida. Essas palavrinhas são bem sociáveis, viu? Elas adoram se juntar com outras, num processo que a gente chama de contração. Por exemplo, a preposição de mais o artigo o vira do. É bom ficar de olho nessas fusões porque elas aparecem o tempo todo. Certo. Se as preposições conectam palavras, o que é que conecta as ideias maiores, os pensamentos mais complexos? Bom, agora é a hora de conhecer o nosso segundo herói da história, as conjunções. As conjunções elas já operam numa escala bem maior. Elas são como as arquitetas do pensamento, conectando orações inteiras, sentenças e até parágrafos para construir argumentos e narrativas bem amarrabenhas. Então, a grande diferença é essa, é a escala. A preposição trabalha ali, no detalhe, dentro da oração, como em medo de cobra. Já a conjunção não, ela trabalha entre as orações, ligando ideias completas, como em acordei cedo e fui correr. Bora ver então como esses conectores mais poderosos criam relações diferentes entre ideias completas. Vamos começar com as conjunções coordenativas. Pensa nelas como conectores de ideias que têm o mesmo piso, sabe? São ideias independentes, que poderiam muito bem existir sozinhas e ainda fazer sentido. O tipo mais simples de todas é a aditiva. O nome já entrega, né? Ela simplesmente soma uma ideia na outra. Em estudei constitucional e administrativo, o e adiciona uma matéria. Em não fiz exercícios nem revisei, a palavra nem faz a mesma coisa, só que com uma ideia de negação. E aqui, muita atenção para um erro bem comum, usar e nem. Isso é redundante. Sabe por quê?
porque a palavra nem já significa e não. Então, quando alguém fala e nem, é como se estivesse falando e não. É um detalhezinho que faz toda a diferença para deixar a comunicação mais precisa. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, para a gente apreciar o impacto gigantesco que essas palavrinhas têm na nossa comunicação do dia a dia. É isso. Desde ligar a palavras simples até construir os argumentos mais complexos, os conectivos são essa cola invisível que mantém a nossa língua inteira unida e fazendo sentido. Dominar o uso deles é o segredo para conseguir expressar pensamentos com clareza, com nuance e com muito mais poder. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se uma única preposiçãozinha já consegue mudar completamente o sentido de uma frase, imagina só quanto significado a mais pode ser moldado pelas milhares e milhares de conexões que a gente faz todos os dias, muitas vezes sem nem perceber.